Boa noite. Eu vou ler um textinho de Emmanuel, bem curtinho. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade, agora, é o ar limpo depois. Silencie, trabalha, e o melhor chegará. Não há mal que te acontece se confias em Deus. Emmanuel. Bom, os textinhos de Emmanuel parece que servem para a vida, né? Parece que é um manual de sobrevivência para a vida. Ele sempre nos lembra, né, que diante a uma dificuldade, a gente sempre tem que ter calma, não pode se desesperar, confiar em Deus, confiar que tudo passa, confiar que tudo vai dar certo, porque vai mesmo, né? E está difícil hoje, mas é bom lembrar que amanhã o sol sempre vai nascer novamente, né? E com ele, uma nova oportunidade, né? Vai nascer junto com o sol. Igual a Emmanuel falou, a tempestade agora é o ar limpo depois, né? É isso. Vou fazer uma oraçãozinha aqui para dar continuidade à palestra oficial. Vamos fechar os olhos e concentrar o pensamento em Jesus. Que Jesus possa abençoar cada indivíduo aqui presente, que Ele possa abençoar as famílias também, que Ele nos dê força e coragem para enfrentar as provas da vida, que Ele possa guiar as nossas vidas, guiar os nossos passos, sempre em direção à luz. Que assim seja. Eu só queria dar um recadinho antes de começar a palestra. Nós vamos ter a nossa feijoada beneficente, né? E só para lembrar, então, que estão todos convidados. Vai ser no dia 5 de julho, no sábado, das 11h30 às 13h. E é isso aí. Quero ver todo mundo. Bom, agora sim, né? Pode dar continuidade à palestra oficial com Victor Souza, que vai falar sobre laços de família e herança. Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, que o nosso Mestre Jesus esteja conosco nessa noite e abençoe cada coração aqui presente, dos nossos irmãos encarnados e, sobretudo, nossos irmãos encarnados que se fazem em grande número na noite de hoje. Muito obrigado ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade. Agradeço ao presidente da casa, a Rose, por nos prestigiar tanto, nos dar tanto que nós nem merecemos. Bem, o assunto de hoje é um assunto um tanto quanto pouco importante, né? Quem de nós não tem aqueles parentes difíceis de lidar? Ou nós mesmos somos difíceis nas nossas famílias? Então, quem não tem problema em casa? Todos temos. Então, a nossa locução de hoje é justamente para a gente tentar descobrir por que será que o Cristo reúne dentro da nossa casa pessoas tão amáveis ou pessoas tão difíceis para a gente conviver. Então, vamos ver que a doutrina espírita nos leva a buscar essa razão que parece que é um ato fortuito da nossa sorte ou do nosso azar. Nascermos em algumas famílias ou em outras famílias. Então, o objetivo do nosso capítulo aí é o quê? É um estudo, na verdade, de qual a nossa responsabilidade em relação aos nossos familiares. E a lei da piedade filial diz que nós devemos cuidar dos nossos pais tanto quanto nossos pais cuidaram de nós quando nós éramos crianças. Porque parece que quando a pessoa chega à madureza, ou a pessoa é mais velha, ele é relegado aos piores cômodos da casa, aos piores hospedarias. Muitas vezes, os pais já fracos, combalidos,
são colocados nas tarefas mais difíceis, até de cuidar dos netos, fazer tarefas que os próprios pais deveriam fazer e sobram a carga para os nossos entes mais queridos e mais velhos. Então a gente tem que refletir. Será que nós tratamos bem os nossos pais como nos trataram quando éramos crianças? Isso é uma grande reflexão. Uma reflexão mais importante ainda, ele traz assim, sobretudo, a piedade filial é quando nós cuidamos dos nossos pais sem recursos. Daquele vô rico, todo mundo quer sair com o vô. Ah, vou sair com o vô, vou passear. Quem sabe o vô me dá um presente. Talvez até um carro. Mas aquele vô que tem que ir lá no INSS buscar a aposentadoria, vô chato, eu não tenho mais o que fazer, eu tenho que ficar aguentando essa chatice, essa fila. Tem que ir lá pegar uma ficha no posto de saúde. Então, é muito ruim para mim perder o meu tempo. E parece que a juventude de hoje vê-se muito mais privilegiado do que quer dar privilégios. Parece que a internet criou especialistas em tudo. Eu vejo até pelos meus alunos na escola, parece que no passado os professores eram bastante honrados. Hoje, com o conhecimento da internet, parece que nossos alunos têm mais conhecimentos que nós. Eu digo para eles, vocês podem entender de internet, mas de muitas coisas vocês não sabem nada, muito menos de experiência. Então, esse é um capítulo muito importante que nós vivemos hoje. É pela primeira vez na humanidade que o jovem não depende dos velhos. Por quê? O velho não conhece a internet, não conhece as redes sociais, não conhece o mundo digital, que conecta a Terra de norte a sul, de leste a oeste. Mas, em todas as nossas eras, os pacientes, as pessoas mais velhas, é o que detinham conhecimento. Na tribo, o indivíduo que mais tinha respeito era o cacique, era o pajé, e depois era o ancião, depois era o dono da aldeia, e assim a humanidade seguiu. Hoje, com o advento da internet, quanto mais hábil é nas redes sociais, menos valor é o indivíduo com idade. Então, nós temos que refletir e saber para quando ou para onde iremos caminhar com a humanidade terrestre. Esse é um grande desafio. O nosso Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, segundo Mateus e Marcos, os dois citam essa passagem, falou que quando Cristo estava fazendo as suas pregações, e a população realmente, quando Cristo chegava, ela se reunia, e nem o Cristo conseguia nem jantar, nem almoçar, e a população se juntou lá, e os parentes, ou seja, a mãe e os irmãos do Cristo, se fizeram presentes e tentaram arrebatá-lo da sua missão. E o Cristo, obviamente, reagiu. Por quê? Porque ele não aceitava que ninguém se interpôs ou interpusesse entre a missão do Cristo e a própria missão que o Deus Todo-Poderoso tinha dado a ele. Então, no Evangelho diz assim, tendo chegado a casa, nela se reuniu grande multidão de povo, que não conseguiu nem tomar o seu alimento. Seus parentes, tendo sabido, tentaram se apoderar dele. Sua mãe e seus irmãos estavam lá fora e mandaram chamá-lo. Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora chamando. Eles respondeu, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Mas é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É minha mãe, é meu irmão e é minha irmã. Então o Cristo, com essa passagem, parece que o Cristo estava menosprezando a sua mãe, menosprezando a sua parentela. Mas nada disso. O que o Cristo queria demonstrar para nós? Que nós valorizamos muito a nossa parentela atual, que é a parentela material, consanguínea, mas nós esquecemos da parentela espiritual. Nós muito mais temos parentes no mundo espiritual do que no mundo material. E muitas vezes a gente se esquece dos nossos parentes espirituais. Ou, de vez em quando, a gente em outras encarnações tínhamos parentes jogados por todos os cantos e que hoje são pessoas às vezes simples, às vezes até trabalham conosco. Às vezes são irmãos caros de outras encarnações e como não é meu parente, eu mesmo desprezo ou maltrato, mas eu não chamo a atenção que aquele indivíduo era meu irmão, era minha mãe, era meus parentes em outra encarnação. Assim como eu posso ser parente ou irmão de alguém. Então o Cristo chama a atenção que nós devemos nos tratarmos com aquele mesmo carinho, com aquela mesma deferência que nós fazemos por aquele que nós amamos. Então isso é muito importante.
Se nós nos tratássemos como os parentes, e amamos não aqueles parentes que não se gostam muito, nós viveríamos muito melhor. Porque tudo aquilo que eu não quero para o meu filho, eu não farei para o filho de alguém. Tudo aquilo que eu não quero para minha mãe, eu não farei para a mãe de ninguém. E assim sucessivamente. Então, isso que o Cristo queria dizer, não era desprezo sobre aqueles indivíduos que são nossos parentes. O Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz duas questões muito importantes no Livro dos Espíritos. Ele pergunta, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela, além da existência atual que nos criou? Então ele pergunta o que nessa questão? Se nós temos mais parentes que nós deveríamos ter, e se isso realmente prejudica as nossas existências? Os Espíritos respondem, não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a existências anteriores. E daí a simpatia que vos tem entre vossos espíritos, que parecem ser estranhos. Muitas vezes a gente gosta muito mais de um amigo do que o irmão que está na casa da gente. Por que lá não é meu irmão? Meus irmãos são uns chatos. Eu nem gosto deles, a gente vive brigando. Aquele meu tio lá, Deus o livre, nem gosto dele. Por quê? Muitas vezes esses indivíduos são as primeiras encarnações conosco. E aqueles que são nossos amigos, às vezes, são os nossos parentes de outras eras. E ele pergunta ainda, na questão 205, algumas pessoas, em relação à doutrina espírita, figura que é destruidora dos laços de família, como os veros da existência atual. Ou seja, se eu tenho muitas encarnações, então o que me interessa essa vida, família atual? Então isso destruiria nossos laços com nossos parentes atuais. É a pergunta do Kardec, se isso é verdade ou não. Os espíritos respondem, ela os distende, não os destrói, fundamentando-se o parentesco em afeições anteriores. Então, em vez de eu ter só esse pouquinho de parente que eu tenho aqui, eu tenho muitos parentes. E quem sabe, milhares de parentes. Então, isso é muito mais consolador para nós. Então, nós temos que ser o quê? Amáveis com todos os indivíduos do planeta. Não, eu nasci aqui no Brasil, os argentinos que se explodam. Eu não gosto de argentino. Odeio os paraguaios. Não gosto de uruguai. Ah, é? E se na outra encarnação eu era argentino? E tem um monte de parentes de outra vida lá argentinos. Eu odeio os meus parentes? Isso que a doutrina nos fala. Então, esse sentimento mesquinho nosso de cuidar só para nossas divisas, esquecer que o planeta, na verdade, é uma grande família, isso nos faz pequenos. E o Cristo nos disse isso. Então, o que os nossos benfeitores dizem para todos nós? Aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro, não vê a vida corporal mais com a estação temporária, uma parada momentânea em péssima hospedaria. Então isso é o quê? Um recado para quem está encarnado na Terra. Então é uma parada momentânea que nós estamos com uma hospedaria ruim. Ué, mas você está falando mal da Terra? Sim, nós estamos num planeta de segunda ordem. Nós temos planetas primitivos e o nosso planeta é de provas e expiações. Tem outros planetas melhores que os nossos. Então nós estamos numa hospedaria muito ruim. Então por quê? Porque a nossa existência assim precisa. Essa escola dura para cada um de nós, é necessário que nós a tenhamos nesse momento. Aí quem sabe em outras encarnações nós vamos buscar outros mundos melhores que esse nosso hoje. Então lá no Ação e Reação do André Luiz, que é uma série muito interessante, a gente já está há 7 anos estudando isso, né? E a gente não aprendeu ainda, né, Lu? Nós estamos só aprendendo, André Luiz, mas a gente fica lutando. Quem sabe um dia a gente aprende. Então lá no livro Ação e Reação, o André Luiz diz o seguinte, ó, o instrutor Druso, que era o chefe da mansão, que é baseada no nosso tema de hoje, diz o seguinte, que a morte do corpo físico é sempre o primeiro passo para a colheita da vida. Então onde eu vou colher tudo que eu plantei? Na morte. Por isso que a gente tem muito medo de morrer. Porque a morte é o resumo daquilo que a gente produziu aqui no planeta terrestre. Então, se eu produzir um jardim cheio de flores, eu vou colher flores. Se eu só plantei espinhos, eu vou colher espinho, não tem jeito. Então, o medo de morrer, muitas vezes, é justamente esse nosso encontro com o nosso passado e com o nosso presente. Então, a gente não precisa ter medo de grandes julgadores que vão nos encontrar no mundo espiritual.
Na verdade, o nosso grande julgador é a nossa consciência. Aí que está o nosso grande julgamento. Então, no plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte não seria o ponto final dos nossos problemas, mas que enquanto muitos outros estavam privilegiados pela infinita bondade de haver abraçado a superfície de tempos religiosos. Nós já passamos por isso. Quantas vezes uma pessoa está passando mal, vou mandar rezar 2 missas para ir lá. E vou mandar rezar 3 missas para o meu parente. Vai adiantar o quê? Mandar rezar missa para alguém? Nós temos que rezar as missas para nós. O que é a missa para nós? Eu acertar a minha conduta perante o Cristo. Então, isso que vai importar na minha encarnação. O quanto de esforço eu empreendi para melhorar aquele indivíduo duro que mora junto comigo, que sou eu mesmo. Essa é a ideia. E não é fácil para ninguém. Não tem facilidade para ninguém. Nós todos temos que lutar bravamente. Contra quem? Contra nós mesmos. O Dalai Lama diz que o grande inimigo mora conosco, no nosso cérebro. Então esse é o nosso inimigo. Então, nos nossos atos tecem asas de libertação ou algemas do cativeiro. Esse é o problema da morte. Ou a gente vai para a libertação ou vai para o cativeiro, dependendo de como nós vivemos. Ainda na ação e reação, diz o seguinte: as nossas ligações na retaguarda continuam vivas, boas ou ruins. Então, se eu tenho boas retaguardas, eu vou ter bom futuro. Se eu tenho más retaguardas, mau futuro. Então, sujeitando a disposição das leis, que prevalece na esfera carnal, temos a felicidade, coloquei em vermelho, vermelho. Nós temos a felicidade de reencontrar velhos inimigos. Aonde? Dentro da nossa casa. Nós temos a felicidade de encontrar velhos inimigos sob o véu temporário do esquecimento, facilitando assim a nossa reaproximação preciosa. Se o Cristo tivesse colocado os inimigos dentro da casa da gente sem o esquecimento, as encarnações não passavam da adolescência. Um ia comprar um revólver e o outro também, o troço ia ser na bala, ou na faca, ou no fogo, sei lá no quê. E aí, como a gente esquece, aquele indivíduo que era nosso desafeto, passa a ser nosso filho, a gente pega ele bem pequenininho, ele é meio queridinho, vai crescendo, e a gente começa a amar aquele indivíduo que a gente nem gostava, de repente a gente vira amor. Então, esse tal do esquecimento é maravilhoso, já temos uma fala sobre isso. E as pessoas dizem: por que eu não lembro da minha reencarnação passada? Será que você gostaria de saber? Se você soubesse que a tua casa está cheia de inimigo, eu não gostaria de saber. Meus irmãos foram meus inimigos. Hoje eu amo minha família. Então, para mim, são todos meus amigos. Entendeu? Então, nós sabermos o nosso passado não interessa nada. Como diz lá no ditado, águas passadas não movem moinhos. Então, ficar indo atrás de cartomante, ler a mão, não sei o quê, para ver o passado, para quê? Aí eu quero ver se eu vou ter namorado, se eu ter filho, quanto tempo eu vou morrer. E para quê? Vai resolver o quê? Se eu soubesse que eu ia morrer amanhã, qualquer um de vocês, nós estaríamos aqui? Talvez não. Talvez eu estava em casa chorando. Eu ia morrer amanhã. Então, a graça do Cristo é justamente isso. É nos dar a oportunidade de trabalharmos até as últimas horas da nossa vida. E esse que é o grande benesse do Cristo. O irmão Veiga, 25 anos esperando os avós morrerem. Os avós eram ricos, né? E ele estava precisando de uma grana, precisava de grana. Ficou esperando os avós morrerem. Os avós morreram. Ele botou a mão na grana. Só que passou um pouquinho de tempo, ele desencarnou também. Não deu nem tempo de aproveitar o dinheiro da herança. Aí, os 3 filhos que ficaram com a herança começaram a tramar como é que ia dividir lá. Mesmo eles nem terminaram de enterrar o Veiga, já estavam combinando como é que iam fazer com o dinheiro. O Veiga se irritou. E não conheceu mais os indivíduos como filhos dele. O que ele virou? Um obsessor contra os filhos. E ele disse o seguinte, esses indivíduos, que eram 3 filhos meus, se surgiram com os 3 jovens delinquentes que estão delapidando o meu patrimônio. E passou a odiá-los e persegui-los como inimigos próprios. Então, aonde estão os nossos adversários? Estão nas nossas famílias. Então, imagine nesse imbróglio do irmão Veiga na próxima encarnação com esses 3 cidadãos que pegaram o dinheiro dele. Ele ficava lá a noite inteira vendo o dinheiro, as moedas, as cédulas, os valores que eles tinham pegado dele. Ainda por cima falavam mal dele.
Ele morreu, os caras não falam, aquele pai é isso, aquele pai é aquilo. Então imagine como é que fica isso no mundo espiritual. Então, essa outra mãe, uma mãe aflita. Quando partirei para o campo terrestre para encontrar aquele meu filhinho? Então, quando eu visito nas trevas, não me vê e não me escuta, sem dar-se conta da miséria que se encontra, continua arbitrário e orgulhoso. Paulo não é para mim o inimigo, mas sim um filho que pede amor com tamanho débil. Então essa mãe teve esse indivíduo na outra encarnação, e ela botou nele tudo quanto é ideia que ele era superior às pessoas, que ele era especial, que ele era diferente. Ele cresceu acreditando nisso. Aí virou um déspota, um tirano, um tiranete da sociedade. Quantas pessoas a gente conhece isso? Que se acha especial, que se acha a última pessoa mais importante do planeta. E ele viveu assim. Quando ele morreu, ele encontrou o quê? O que ele plantou. Foi para onde? Nas trevas. Mas essa mãe, por muito amar esse indivíduo, não considerava ele perdido. E estava aflita para reencarnar com esse cidadão numa outra oportunidade que o Cristo desse, para que ela pudesse corrigir o erro que ela tinha cometido. Mas para esse intento, ela tinha grandes qualidades morais, mas ela não soube orientá-lo na outra encarnação. Nessa próxima encarnação que eles teríamos juntos, que ela estava esperando, os dois iam nascer num campo de vida paupérrimo. Seriam pobres, eram ricos. Vão reencarnar muito pobres. E ela tem a missão de incutar na cabeça dele que ele tem que ser um indivíduo bom, honesto, apesar da pobreza material que os dois vão estar chafurdados. Então, olha a missão dessa mãe, pegar um indivíduo com esse tipo de cabeça, orgulhoso, arbitrário, num lar pobre, e botar na cabeça dele que ele tem que trabalhar e ser honesto. E ele não pode virar bandido. Então, olha a missão dessa mãe. Então, aonde que está, às vezes, o compromisso nosso com nossos filhos? Está em outras oportunidades. Esse indivíduo aqui, o Jonas, esse indivíduo ele tinha que reencarnar. Só que ele era um indivíduo tão difícil, com tantos defeitos, que a própria mãe dele, na reencarnação, a mãezinha dele, ela estava desesperada para não gestar ele. E ela chegou a rejeitá-lo, de tão ruim que ele era. Mas os mentores disseram o seguinte, a gestação não vai acontecer de forma natural. Nós precisamos manter esse Jonas no corpo físico pelo menos 7 anos. Então, às vezes, o indivíduo ele tem uma vida curta por N razões. E esse indivíduo da espiritualidade só queria 7 anos dele. Por quê? Porque ele é tão grosseiro, tão inferior, que ele precisava ser internado no corpo físico pelo menos um pouco de tempo. Mas a mãe estava querendo rejeitá-lo. Então, quão importante a gente não lidar com o aborto. Imagina um indivíduo desse que, se fosse realmente abortado, como era a intenção dessa mãezinha. Imagina o ódio do indivíduo desse, se na oportunidade ela foi lá e cortasse essa oportunidade dele. Então, quando a gente vê algumas ideias que se falam em relação a aborto, em relação a controle, o direito da maternidade, será que nós temos direito sobre a vida de outrem? Então, meu corpo, minhas regras, será que é isso? Olha as regras desse indivíduo, será que tinha alguma coisa a ver com o corpo da mãe? Então, só para a gente pensar nessa outra questão. Bom, agora a cereja do bolo. Vamos ver como é que é o imbróglio entre as famílias. Nós que estudamos André Luiz, isso é um capítulo do livro, é bem interessante essa história. Esse indivíduo, esse Antônio Olímpio e o Luiz, o filho, o Luiz filho estava tendo uma obsessão terrível por 2 irmãos muito perseguidores, terríveis contra esse Luiz. A mãe, chamada Alzira, de grande envergadura moral, foi até os mentores e pediu ajuda para o Luiz, porque daquele jeito não tinha jeito. O Luiz era um indivíduo que tinha ficado muito rico, só que era tão sovina que a esposa e 2 filhinhos passavam uma miséria danada com ele, porque ele não comprava nada para ninguém, porque ele tinha um medo de perder o dinheiro, era milionário e era miserável. Sabe que a gente conhece pessoas assim? E esse Luiz estava sofrendo essa obsessão por 2 perseguidores. E ele pediu que os mentores pudessem tentar ajudá-los. Os mentores, na casa, na mansão, que o Druso era o instrutor responsável, colocou então sobre missão para encontrar esse problema. Onde estava o imbróglio do Luiz? Encontraram um indivíduo chamado Antônio Olímpio, que era o pai do Luiz. Esse Antônio Olímpio
numa ocasião anterior, ele tinha um pai também muito rico, e o pai ficou doente, e o pai desencarnou. Deixou uma fazenda muito grande para ele. Ele era mais velho, tinha 2 irmãos mais jovens, o Clarindo e o Leonel. O Clarindo e o Leonel, mais jovens, tinham umas ideias diferentes do Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio queria transformar aquela fazenda numa potência, mais dinheiro e mais dinheiro, e os irmãos tinham umas ideias diferentes. Ele falou, não, eu não vou dividir a minha fazenda com esses 2 caras. Aí o que ele fez? Botou os 2 num barco, deu um pouco de bebida para os 2 irmãos mais novos, no meio do barco, do rio, ele virou o barco. Os 2 morreram. Em meu pensamento, eu vejo apenas a embarcação ouvindo os brados de minhas vítimas. Então, os 2 irmãos se afogando, gritando, pedindo pelo amor de Deus. Ele não estava nem aí, morreram. Ele foi nadando até a outra borda do rio. Diz, ó, aconteceu um terrível acidente, morreu meus irmãos, coitadinho. Daí, obviamente, ele ficou com a fazenda, com respeito de todos, e a vida dele prosperou. Ele ficou muito rico, viveu a vida inteira em grande prosperidade. Bem, esses indivíduos, então, vendo perseguido, depois a gente vai contar o resto da história, perseguindo então o Antônio Olímpio, que virou o grande problema na vida desses 2 irmãos mais novos, encontraram o filho do Antônio Olímpio e passaram então a obsediar porque o indivíduo devia se suicidar. Eles decidiram que ele tinha que se suicidar. E o Antônio Olímpio, o Luiz, era então um grande rico que vivia numa miséria, apesar do dinheiro que ele tinha. A Alzira, então, era a esposa do Antônio Olímpio, e a Alzira, o marido ficou com o dinheiro, ela também, obviamente, usufruiu do dinheiro, mas era uma pessoa muito boa. Só que ela não tinha conhecimento do que o Antônio Olímpio fez. Os 2 irmãos terríveis, obsediaram a Alzira, até que ela, por ficar com depressão, morreu afogada nesse mesmo rio que eles morreram. Ela também se desencarnou por conta disso. E o Antônio Olímpio ficou viúvo, teve o Luiz, a vida tocou, e ela depois veio para ajudar o Antônio Olímpio, ok? Ela falou, aqui, ó, me ofereça a vontade para ajudar meu companheiro. Depois nós vamos contar o resto. Bom, esse Clarindo e o Leonel viraram 2 especialistas em perseguição. Foram para o mundo espiritual, tentaram fazer com que ele perdoasse o algoz dele, e ele não aceitaram. Não quero saber de perdoar. Eu vou procurar nossos irmãos da treva, que é lá que eu vou conseguir minha vingança. Fizeram um curso de obsessão, curso de telepatia, curso de transmissão de pensamento, fizeram cursos. Ah, mas tem isso no mundo espiritual? Com certeza. Não tem cursos para o mundo elevado? Tem. Não tem curso para o indivíduo vir aqui na Terra servir como missionário, como médico, como professor, como várias profissões? No mundo espiritual dos nossos irmãos sofredores também tem especializações, mas no sentido de vingança. Então eles fizeram vários cursos de telepatia e tal, ficaram especialistas nisso. Então os 2, além deles estarem perseguindo o Antônio Olímpio lá no mundo espiritual, eles mandavam guarda para não deixar o cara sair lá das zonas infernais. E tinha o pessoal deles dividido, uma parte ficava com o Antônio Olímpio, uma parte ficava com o Luiz. E daí junto, para ajudar a engrossar o exército deles, pegaram quem? Os ozenários. As pessoas que morrem ricas e ficam só pensando em dinheiro. Cataram esses coitados também para poder perseguir o Luiz. Fizeram um grupo de perseguição. Bom, esse Leonel dizia o seguinte, ó, eu hipnotizo o Luiz como se fosse um aparelho de televisão. Quantas vezes nós temos imagens nas nossas vidas que a gente acha que são nossas? A gente acha que a gente está vivendo aquela realidade. Mas os nossos irmãos, nossos grandes inimigos, que nós fomos amigos em outrora, muitas vezes eles transmitem pensamentos para nós que nós achamos que são nossos. Mas que são pensamentos que são dados, colocados na nossa cabeça. Se nós não estivermos em oração, não estivermos em consonância com Cristo, nós seremos vítimas na mão desses perseguidores. E faremos coisa que nós nem mesmo gostamos de termos feito. Quantas vezes as pessoas fazem alguma coisa e depois de passado coisa vem o vexame? Meu Deus, eu fiz isso. Eu não aguento com essa coisa que eu fiz. O remorso, a tristeza por ter cometido aquele ato insano naquele momento todo de perturbação.
Como que ele faz? Ó? O pensador imprimia sobre o Luiz imagens, formas, pensamento, o que o Luiz imaginasse imagem em sua tela mental. Como é que ele fez isso? À noite ele pegou, como o Luiz era muito, vamos dizer, suvina, eles fizeram na tela mental do Luiz, contaram para o Luiz que o vizinho da fazenda do lado estava devendo muito para o banco, ninguém sabia. E que ele tinha um monte de título que estava protestado. O que o Luiz fez? No outro dia, levantou cedo, com essa informação privilegiada, foi lá e comprou todos os títulos da fazenda do vizinho. Aí o vizinho chegou lá e falou, não, sai da minha fazenda, a fazenda é minha, acabei de comprar no banco. Quem que deu a ideia? Foi o Leonel, que estava se vingando, com todo um projeto de fazer acabar com a vida do Luiz. Então, às vezes a gente acha que a gente está progredindo, às vezes a gente está indo para o buraco. Bueno, a transmissão de imagens se acontece com um aparelho de televisor. Lá, a televisão está em São Paulo, manda a imagem via ondas, eu recebo aqui na minha televisão. É mais ou menos assim que nossos irmãos trabalham conosco. Bueno, então, esses irmãos não era brincadeira. Quando Antônio Olimpo morreu, eles estavam no túmulo esperando Antônio Olimpo. Já encheram ele de pancadas. Bateram bastante nele, moeram ele, onde que ele ia, eles espancavam ele. Xingavam, espancavam de novo, não cansavam de bater. Aí ele falou, não sabia o que fazer. Daí ele ficou o quê? Dementado lá no buraco. Quando os indivíduos que trabalham na mansão resgataram ele, ele contou essa história. Que eram esses dois indivíduos que ele matou e, infelizmente, ele tinha um problema sério com os irmãos. E esses irmãos não aceitavam perdão de jeito nenhum. Esse indivíduo chamado Silas, ele era abaixo do mentor da casa, mas um indivíduo de grande envergadura moral. Que estava, inclusive, ensinando o André Luiz as coisas de o Hilário, como trabalhar no mundo espiritual. E esses indivíduos, muito recalcitrantes no mal, não escutavam ninguém, o Silas começou a contar a história dele. Como que ele era, que eles foram visitar o Luiz, estavam toda aquela bagunça na casa do Luiz, pegou esses dois irmãos, o Leonel e o Clarindo, e ele começou a conversar. Aí o Leonel e o Clarindo disse assim, escuta, você é algum padre disfarçado que está tentando nos convencer? Porque ele falou de Cristo e tal. Eu falei, não, eu estou tentando só melhorar a minha vida. O que eu fiz? Aí ele contou o que ele fez. Ele era um indivíduo médico, certo? Com bastante dinheiro, e transformou-se num verdugo, e também um indivíduo, quase que um indivíduo, vamos dizer assim, um púria na sociedade. O pai dele era rico, era um advogado rico, a mãe era católica romana, tentou levar ele para a faculdade de medicina para ver se ele melhorava as condições e ajudava a tratar as pessoas, mas quando ele estava quase se formando, a mãe morreu e ele não foi trabalhar como médico. Bom, ele tinha por volta de 30 anos, o pai por volta de 60, o pai rico resolveu casar-se de novo. Aí arrumou uma menina chamada Aida, e foi a segunda mãe dele. Aí ele falou, não, essa menina não vai ficar com o meu dinheiro. Meu pai vai morrer, tem 60 anos, ela vai dividir o dinheiro comigo. Não vai não. E ele começou a engendrar um jeito de acabar com aquela relação. Aí o pai dele já meio velho, era jovem, queria sair, fazer festa toda noite, e o velhinho não estava aguentando. Aí o que aconteceu com ele? Ele falou, ó, vai com ela essa noite aí, porque eu não estou conseguindo. E ele foi com ela. Só que ele descobriu que o primo, que era um fanfarrão, que era um indivíduo sem nenhuma noção, tinha tido um caso amoroso com a madrasta dele quando era jovem, mais jovem. E ele começou a aproximar os dois para fazer ali uma traição contra o pai. E foi levar ele para casa, começou a virar amigo. Bom, depois de um ano, a menina não conseguiu resistir e cedeu aos encantos do fanfarrão esse. Bom, depois que a coisa estava concretizada, ele pegou um dia, ele deixava os dois se encontrar no quarto logo na casa dele. Foi lá e chamou o pai dele e falou, ó, o que está acontecendo? O pai foi lá, viu os dois, ficou desesperado. Ela pegou e saiu xingando o pai, o outro foi embora. Aí o pai, nessa situação, entrou em crise de desespero, foi para o quarto dele. 2 semanas depois, a Aida morreu. Aí ninguém entendeu nada, os médicos chegaram e falaram, não, foi, sei lá, suicídio. E o pai ficou em extrema depressão. Tempos depois, o pai também estava na beira da morte e confessou para ele que, por conta da traição da esposa, segunda esposa, ele deu veneno para ela tomar. Ele matou a segunda esposa. E daí ele desencarnou no colo do Silas.
Bom, o Silas, desesperado por tudo aquilo que ele tinha feito, entrou em grande depressão, rico, milionário, foi para a Europa, ficou um tempo lá, não aguentou, voltou para o Brasil, ficou na casa dos amigos, nem conseguia mais ficar na casa dele, porque pelo remorso que ele tinha feito. E o que aconteceu com ele? Foi tomar um remédio para gastrite, tomou arsênico sem saber, desencarnou. Foi parar no mundo espiritual com todo esse problema. Obrigou o pai a fazer esse tipo de teatro, o pai morreu, a Daça morreu, e ele miserável no mundo espiritual. Então ele estava fazendo o quê? Ele estava tentando reajustar a própria vida dele, ajudando o Clarindo e o Leonel. Então ele era um bandido, assim como os dois que estavam perseguindo o outro também. Então como que é o nosso passado? Um passado cheio de delitos, na maioria das vezes. Então como é que ele ia fazer esse indivíduo? Ele diz o seguinte, ó meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer as vezes inconsequências de 1 minuto? O próprio Cristo disse, reconcilia-se depressa com o teu adversário, enquanto te encontra caminhos com ele. Então muitas vezes a gente se recusa a reabilitar-se com aquele nosso familiar que é difícil, porque a gente não quer. Mas é aí que o Cristo está nos dando a chance. Bom, então o Antônio Olímpio era aquele indivíduo lá com o carrasco. E o que aconteceu então? Só para terminar a história do Silas. O Silas ia reencarnar em outra oportunidade, com a Aida, a irmã dele, que era madrasta, ia ser a irmã dele, doente, porque ela teve aquele problema todo. O pai dele ia ser o pai, a mãe, novamente a mãe, ia ter eles como irmão. Só que o pai ia desencarnar cedo e ele médico, só que ele ia fazer a faculdade de medicina com muita dificuldade, ia ser um médico pobre, ia ter que tratar da mãe e da irmã. Então isso é o futuro do Silas. Então o Silas contou para os dois perseguidores o que seria o futuro dele. Certo? Bueno, então o Antônio Olímpio e os dois indivíduos lá, os do delito, ouvindo aquela história do Silas, caíram as máscaras dele de vingança. Isso não quer dizer que não é só conosco que existem problemas. Então eles estavam já com algum sinal de perdoar o Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio estava resgatado numa colônia espiritual. Então a Alzira, que era a grande mentora disso tudo, diz o seguinte, ela ia, na verdade, ser a mãe dos indivíduos, dos dois irmãos, que era o que foi morto pelo Antônio Olímpio. O Antônio Olímpio ia ser o pai e a Alzira ia ser a mãe. Então ela ia receber os dois indivíduos que odiavam, teoricamente, o irmão, e o culpado ia ser o marido. Então, olha o embrólio dessa família. Essa coitada dessa mulher ia aguentar 3 que se odiavam. Então, às vezes as famílias vivem problemas gravíssimos. Por quê? Porque estão resgatando essas situações. Esse é o problema. Então, esses indivíduos, o Antônio Olímpio ia ficar só 2, 3 anos na mansão para se reabilitar. Os indivíduos iam ficar 25, porque como iam ser filhos, tiveram tempo para ficar aprendendo as noções do Cristo. Só que aquele que começou o problema, ele ia ser um pouco castigado. Por quê? Rapidamente ele ia reencarnar, e reencarnar onde? Numa outra casa, numa experiência física, numa casa onde ele prejudicou as pessoas por conta do dinheiro. Ele era ganancioso, lembra? O Antônio Olímpio? Ele prejudicou a família, roubou o dinheiro, ele ia reencarnar lá. Então a reencarnação dele não seria nada fácil no lugar da família que não gostava dele. Então desde criança ele ia ser o quê? Massacrado. Então veja que nada é por acaso. Ok? Então, a Alzira adquiriu um patrimônio o quê? De perdoar, entender e auxiliar. Então muitas vezes tem uma pessoa central na família que entendeu esse papel. E essa pessoa carrega a família nas costas. E a gente não pode reclamar se nós somos o esteio da nossa família. Porque o Cristo assim disse para nós. Volta para lá e ajuda a reabilitar esses meus irmãos. Nós todos nos amamos. Então é importante isso, irmãos. Quando a gente tem alguma missão com a nossa família, não se queixe. Agradeça a oportunidade que o Cristo deu para nós. Então, essa mulher resolveu vir lá, reencarnada. Bom, ela encontrou o Leonel e o Clarindo, que eram aqueles indivíduos que tinham feito ela se suicidar, lembra? Então ela podia ter raiva deles. O que ela fez? Os indivíduos, depois de descobrir que tinham feito isso com ela,
com medo, com tudo, caíram de joelhos na frente da Alzira, porque era um indivíduo, uma mulher de extrema envergadura moral. E ela disse para eles assim, ó: meus filhos da minha alma, rendamos graças ao Deus pela essa bênção que Deus nos deu. Quando o Leonel tentou se desculpar, porque era um dos irmãos, aquele perseguidor, ele disse assim, ó: sou eu que devo ajoelhar-me, implorando o carinho do induto. O crime do meu esposo também é crime meu. Permitam, meus filhos, que eu possa honrar a minha alma o privilégio de ser amorosa mãe no mundo, para restaurar a esperança e ofereço o meu coração. Então, veja que quando as pessoas são abnegadas no amor do Cristo, tudo muda pelo amor. A única chance de nós termos, queridos irmãos, é amarmos. Nada mais é real. Só o amor realmente impera. A gente tem que entender isso com a doutrina espírita. Então, quando o Cristo estava fazendo a pregação, o Nicodemos, não sei se vocês se lembram do Nicodemos, que era um doutor da lei, que era o único que pensava diferente do Caifás, dos outros irmãos. O Nicodemos, ansioso por entender o Cristo, perguntou para o Cristo assim: eu tenho empregado a minha existência inteira, mas desejava receber a palavra do Senhor quanto lançar mão da minha evolução. O Cristo disse: ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. O apóstolo Paulo recomenda buscarmos as coisas do alto e não sentar a vida exclusivamente na conquista de valores materiais. Sempre passageiros, cedo ou tarde haveremos de deixar a própria terra. Então, o Cristo recomendou a cada um de nós que nós aproveitássemos as nossas encarnações. Bom, mas o Nicodemos não entendeu ainda. O Nicodemos ainda estava como nós, teimosos. Nicodemos, assim, tentando entender a resposta do Cristo, afirma: é impossível um homem velho voltar à barriga de sua mãe e nascer outra vez. Nova pergunta para o Cristo. O Cristo respondeu o quê? É preciso renascer da água e do Espírito Santo, nascer de novo. A ideia é que voltarmos a sermos semelhantes às crianças. Por que é semelhante às crianças? Não é ser criança, semelhante. Por quê? Dom da pureza do coração, ausência do julgamento, espontaneidade, criatividade, capacidade de reconciliação, perdão e virtudes que as crianças possuem. Por isso que a gente tem que voltar a ser criança. E nossos irmãos entenderam que a gente tem que mergulhar debaixo da água para a gente ficar e ir para o céu. A gente não foi batizado, a gente é pagão. A gente não tem a benesse de Deus. O batismo é na reencarnação. É na água. Porque nosso corpo tem 70% de água. Então, enquanto não renascermos da água e do Espírito, nós não estaremos no reino dos céus. Que é o campo da reencarnação. Então, o ingresso de Deus se faz de maneira paulatina, progressiva, porque depende do processo de nascer, morrer, nascer outra vez, tal como é a lei, Allan Kardec. Para a gente levar para casa, nós estamos estourados no tempo. O que nós temos que levar para casa hoje, amados irmãos? Algumas frases, não minhas. Fonte Viva, Emmanuel, a nossa querida amiga, fez a abertura com o Emmanuel, né? Fazemos o fechamento com o Emmanuel, então. O Emmanuel disse assim, ó: causalidade não se encontra nos laços da parentela. Ninguém está numa família por acaso. Impelidos pelas causas do passado, reunirmos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam os corações, a fim que venhamos sorver as dívidas com a humanidade. Então nós temos que pagar o quê? As dívidas que nós temos com o Clarindo, o Leonel, o Antônio Olímpio, a Alzira. É inútil a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque tempo nos aguardar é implacável, constrangendo-nos a liquidação do nosso compromisso. Então não adianta fugir. Ele falou que não adianta fugir daqueles que nós temos compromisso. Se nós fugirmos, o tempo vai se encarregar de colocar nós de novo juntos. Então não existe fuga, existe só adiamento da dívida. E às vezes a gente paga com juros, lembra? Quanto mais você não paga para o banco aumenta a dívida. Próximo. Então, vamos lá. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo deu para nós realizarmos. Então, os parentes são castigo? Parente é o quê? São obras de amor que o Pai nos deu compassivo, né? Para a gente poder melhorar na senda do Cristo. Ajudemos através da cooperação e do carinho, atendendo os desígnios da verdadeira fraternidade. Então, quando a gente tem aquele mais difícil na nossa família, é aquele que a gente tem que abraçar. É aquele irmão que a gente tem que amar mais.
porque a gente tenta jogar fora aquele que nos incomoda. Mas o contrário, a gente tem que amar mais aquele frágil, como Cristo fazia. Ele gostava sempre daquelas pessoas que estavam não conformes com a sociedade, prostitutas, ladrões, cobradores de impostos. É para isso que o Cristo veio na terra. Em vermelho agora, somente adestrando a paciência, compreensão, tolerância, bondade, na praia estreita do lar, é que os habitantes, para servir a vitória no mar alto das grandes experiências. Então, se nós queremos ganhar a nossa encarnação, amados irmãos, nós devemos começar pelas nossas casas. Às vezes os irmãos espíritas começam tentando conquistar o mundo pela doutrina espírita. A gente tem que conquistar o quê? A nossa família primeiro. Então, aonde estão os nossos verdadeiros resgates? Na nossa casa. Essa é a mensagem de hoje para todos nós. Divino Senhor de bondade, ensina-nos a como ser melhores em nossas decisões. Como seria importante se eu entendesse o vosso amor por aqueles que eu devo amar a cada dia mais, dedicar-me por aquele irmão que sofre e busca nosso auxílio. Amado Mestre Jesus, ampara-me quando o egoísmo tomar conta de minhas ações, quando a minha boca resolver escarnecer aqueles que necessitam da minha compaixão. Amado Mestre Jesus, me dê coragem para que eu possa suportar as minhas provas e, acima de tudo, eleger o vosso nome com a bandeira do amor que tremula sobre a minha vida. Amado Senhor, abençoa todos os nossos irmãos aqui presentes, sobretudo nossos irmãos desencarnados, que se encontram muitas vezes desventurados por estarmos apartados do corpo de carne. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, estenda a sua mão para todos nós que sofremos as consequências dos nossos atos, que muitas vezes não valorizamos aquilo que recebemos de suas mãos. Ensina-nos a sermos, acima de tudo, humildes e aceitarmos as nossas provas com resignação, para que não sejamos queixumes, azedumes de nossas próprias existências, para que eu não asfixie o amor, que eu possa espragir tudo aquilo de bom que colocasse em nossas mãos. Agradecemos os mentores da Casa de Francisco na noite de hoje. Agradecemos o nosso diretor espiritual da Casa de Francisco, que se faz aqui presente e nos dá a paz de sua presença e, acima de tudo, o seu consolo para todos nós, que tenhamos desafios em nossas vidas, para que, acima de tudo, sejamos corajosos para enfrentar as nossas misérias e, acima de tudo, amando as nossas missões e pedindo que o Mestre Jesus permaneça convosco, hoje e sempre. Desejamos a todos que a paz do nosso Senhor esteja convosco.